E aí, moçada, sou Heráclito e continuando a nossa série sobre a clínica junguiana, temas para a clínica junguiana. Eu tinha prometido 7 vídeos, já vai ser o oitavo, né? Foram surgindo ideias, as pessoas vão colaborando, as pessoas vão comentando e aí eu vou falar hoje também com vocês sobre a depressão. A depressão na perspectiva da psicologia de Jung. Obviamente, por favor, se vocês puderem dar um joinha, ativar as notificações, se inscrever no canal se não forem inscritos. Isso ajuda bastante a que o canal possa crescer e se manter, etc. Pois bem, antes de falar de depressão, nós precisamos fazer alguns prolegômenos, né? Fazer algumas palavras iniciais de advertência. Eu vou aproveitar e sumarizar algumas das minhas advertências de sempre e acrescentar mais uma, para a gente ir caminhando, né? Uma escadinha. O que acontece? A gente tem que entender ao falar de depressão que depressão é uma ficção, né? Ela é um termo, um nome, né? Que é uma espécie de universal que vai colocar debaixo desse universal diversos fenômenos individuais. E nós precisamos nos lembrar daquilo que Jung falou na prática da psicoterapia, que a antinomia fundamental da psicologia junguiana é que o universal não importa, o genérico não importa perante o individual não importa perante o genérico, né? Por genérico você pode entender impessoal ou coletivo também, ou mesmo universal, como no meu ato falho aqui, também vale, né? Então, ao lidar com essas palavras, nós precisamos nos recordar do que Jung também disse na prática da psicoterapia, que não se lida com uma doença, mas com uma pessoa doente. E isso gesta uma imensa diferença prática e ética, né? É preciso ter isso em mente o tempo inteiro. Porque aí esses nomes adquirem uma utilidade, eles não são hipostasiados, não são concretizados. Eu não vou achar que a depressão é algo. Ela não é. O que é algo é uma pessoa que sofre, né? E aí lembrar também sobre o valor dos conceitos para Jung. Lembrar que ele não tem uma teoria, mas sim um nominalismo culto. Porque importam menos os nomes e mais os fatos que eles nomeiam. E eu sei que os conceitos não são coisas por eles mesmos, são apenas nomes. Nomes para fatos. E importam pragmaticamente tais fatos. E aí lembrando que os conceitos eles servem para designar grupos fenomenológicos, ou seja, grupo de fenômenos com características análogas e afins. Para utilizar o exemplo que o próprio Jung usa no texto que eu sempre falo do volume 9, é como se fosse artrópodes. Além disso, os conceitos eles não explicam os fenômenos que eles denotam. Dizer si mesmo, ânima, não serve à guisa de explicação. Além disso, os conceitos eles têm um valor descritivo, mas não prescritivo. Isso é fundamental. É fundamental manter isto em mente para você não ser mais um desses junguianos meia bomba que tem por aí, que fica falando ânima 3x4, né? E isso é fundamental, né? Agora, qual é a escadinha? Qual é o próximo passo, né? Que eu quero falar com vocês. Segunda-feira passada, eu calhei de estar lá pelo Instituto Dédalus, né? Que é o local onde eu realizo os meus cursos. E meu aluno, Wellington, estava fazendo um grupo de estudos lá, tinha mudado o dia e o horário, sobre psicologia e religião. Um texto muito bom, recomendo muito fortemente a leitura. Aliás, de todos os Jung. E aí surgiu uma dúvida sobre um termo. Como eu estava por lá, aproveitei para fazer uma explicação. Vou fazer essa mesma explicação para vocês, né? Na verdade, a gente vai caminhar 2 passinhos, né? Vamos subir 2 degrauzinhos hoje, né? Para vocês que já me acompanham há um tempo.
Para os que não acompanham, eu sumarizei as coisas antes, que eu falei aqui, né? O primeiro degrau, né, que eu quero que nós subamos nas nossas discussões aqui é entender que o Jung ele argumenta por meio de dialética. Então o que acontece? O Jung, quando ele vai discutir uma temática, ele pega a antítese dessa temática e ele vai apresentá-la de maneira muito honesta. E vai extrair a maior quantidade possível de consequências dessa antítese do que ele realmente pensa. E ele passa parágrafos e parágrafos fazendo isso. Ele quase lhe convence. Devido ao método e devido à honestidade intelectual dele, né? Ele vai lá e apresenta bem direitinho. Ele não faz um espantalho. Ele apresenta, argumenta, mostra por que as pessoas pensam daquele jeito, né? E aí ele vai dizer por que ele não concorda. E aí sim ele apresenta o que é a tese dele, o que é que ele realmente está pensando, o que é que ele realmente acha, o que é que ele realmente acredita. Então você pode passar páginas e páginas lendo Jung, ele falando de coisas que ele não acredita, explicando essas coisas, porque são importantes para você dialeticamente entender o que ele está falando. E aí é preciso cuidado ao ler o Jung, porque você pode extrair parágrafos fora de contexto e dizer que o Jung pensa uma coisa que ele não pensa, porque ele está simplesmente trabalhando esse método dialeticamente, o método dialético. A outra coisa é que, muitas vezes, os conceitos eles têm graus diferentes de significado. Por que isso acontece, né? Então, às vezes ele está falando de depressão, por exemplo, quer dizer uma coisa, no outro momento quer dizer uma outra coisa, que não significa o abandono dessa primeira, quer dizer uma maior sofisticação, um outro contexto. Porque o Jung ele vai pensando, eu falo sempre isso para os meus alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Ele está aqui, ele diz uma coisa, aí ele faz uma espécie de espiral ascendente, aí chega nesse mesmo ponto de uma perspectiva mais elevada, aí ele vai discutir esse mesmo negócio, aí depois ele sobe mais um pouquinho na espiral, depois mais um pouquinho, depois até o teto. E esses dois aspectos são muito importantes. Nesse dia eu citei um exemplo, né? Ele faz isso não por um capricho, não porque ele achava legal, mas porque o objeto do estudo psicológico assim demanda. No Homem e seus Símbolos, ele fala de uma paciente que sonha que está num vale muito profundo e ao olhar para o alto ela vê uma asa demoníaca de morcego que ela entende como sendo o manto do demônio, a asa do demônio, perdão. O manto do demônio, agora não me recordo, depois vocês dão uma olhada e por favor me corrijam. Tempos depois de muita análise, de vários outros sonhos, ela sonha que está num local muito mais elevado, olhando este vale agora em vez de baixo, de cima. E ela vê a mesma coisa, só que agora ela faz um desenho do manto de Deus. A asa do demônio, aquele mesma coisa, visto de baixo, era a asa do diabo. Visto de cima, era o manto de Deus. É por isso que, por exemplo, os alquimistas falavam que o enxofre ele podia ser tanto demoníaco quanto salvífico. Assim, é preciso lembrar que tudo que é genuinamente anímico é ambivalente, pelo menos paradoxal, pelo menos antinômico, pelo menos ambivalente, né? E esta ambivalência leva a que as coisas sejam consideradas de vários pontos de vista, ok? Ou pelo menos de várias perspectivas, é como se tivesse uma espécie de paralaxe, né? O Jung está o tempo todo fazendo isso. E isso demanda uma exegese, uma leitura cuidadosa dos textos, extremamente cuidadosa. E você tem que entender, como falava Gaston Bachelard, que você sempre vai entender errado um texto difícil, que ele chamava isso de compreensão de primeira aproximação. Você lê, tem consciência de que você entendeu errado, e aí você relê, procurando realmente entender. É um processo trabalhoso, mas é um processo que vale a pena.
vale mais a pena do que falar besteira, ao menos na minha opinião, na minha modesta opinião. Dito isto, né, em alguns momentos, o Jung e a von Franz vão se referir à depressão em seus textos numa perspectiva exatamente como a do senso comum, de uma tristeza profunda e prolongada. O que faz sentido numa perspectiva junguiana, pois a depressão ela na perspectiva da psicologia junguiana, um fenômeno normal que só se torna patológico ao se tornar exagerado. Logo, dizer que se trata de uma tristeza muito profunda, muito exagerada, muito prolongada, está correto, porque demonstra aí o aspecto patológico, né? O exagero patológico para Jung é igual a exagero, né? E a von Franz, quando ela vai tratar da depressão, ela vai aludir no Alquimia ao simbolismo alquímico do chumbo, né? E isso é muito importante, porque também o chumbo ele vai ter características ambivalentes. E essas características, e o Deus, que é o Deus do chumbo, que também tem características ambivalentes, são muito importantes para apreender esta ambivalência também presente na própria depressão, que é um tipo de neurose, né? E aí vai ter várias das características da neurose, que eu já falei antes. No meu texto está bem explicadinho essa parte, eu vou pular, né? Ela vai tecer algumas considerações acerca do texto de Olimpiodoro, né? E ela vai falar sobre o Osíris sufocado pelo chumbo, né? E fazendo a tradução psicológica do Osíris sufocado pelo chumbo, ela vai fazer uma alusão justamente à depressão e a quadros depressivos, né? E aí ela faz imediatamente um paralelo, uma amplificação. Ela vai dizer que na antiguidade o chumbo ele era o metal do planeta Saturno e ele possuía, como eu falei, qualidades ambíguas. No aspecto negativo, negativo aqui é negativo mesmo, né? Porque negativo também tem um sentido depreciativo, assim como positivo tem um sentido sintético, né? Mas aqui é negativo, negativo mesmo, ruim. Como eu disse, tem que prestar atenção. Depressão. E no aspecto positivo, depressão criativa, né? Saturno era simultaneamente o deus dos aleijados e criminosos, mas ele também era o deus das pessoas criativas e artísticas, né? E ela fala, se você escutar as pessoas deprimidas falando, o que elas falam realmente soa como um chumbo. Porque na depressão a pessoa se sente pesada, incapaz de sustentar o próprio peso. É como se a vida pesasse demais, ela pesasse demais, houvesse um peso excessivo, né? E aí a Maria-Louise von Franz, eu cito, né? Ela diz: como a palavra sugere, numa depressão a pessoa é pressionada para baixo, comprimida, em geral porque uma parte da libido psicológica está embaixo e precisa ser resgatada. A verdadeira energia da vida caiu numa camada mais profunda da personalidade e só pode ser alcançada através de uma depressão. Assim, ao menos que haja uma psicose latente, as depressões devem ser encorajadas e as pessoas aconselhadas a entrar nelas e ser deprimidas. E se as depressões dizem que a vida nada significa e que nada vale a pena, deve-se aceitar isso e perguntar o que fazer. O que há a fazer é ouvir, mergulhar cada vez mais fundo até se atingir o nível da energia psicológica, onde alguma ideia criativa pode surgir. De repente, no fundo, aparecerá um impulso de vida e de criatividade que havia sido ignorado. A von Franz vai explicar qual é o aspecto normal da depressão. E todo mundo que é criativo, que já escreveu, já pintou, já fez alguma coisa, já passou por isso. Sempre antes de um projeto importante, você se sente meio agoniado e pesado e deprimido e você acha que a coisa não vai dar certo e passa um tempo nessa história e de repente, bum, você faz uma coisa interessante, né? Porque a criação artística ela depende em larga medida do inconsciente e sem algum grau de dissociação a fantasia não vai se manifestar.
O Jung ele vai entender dois tipos de fantasia, uma fantasia ativa e uma fantasia passiva. A fantasia ativa vai depender de uma espécie de atitude intuitiva que vai estar ali o tempo inteiro dirigindo o libido para aquilo. E a fantasia passiva é justamente uma manifestação completamente independente da atitude, da criatividade inconsciente. Lembrem-se que também na prática da psicoterapia, o Jung fala que o inconsciente é, paradoxalmente, o castelo do conservadorismo e a origem de toda a criatividade, de toda inovação, de toda novidade, né? E nas pessoas criativas, na relação com o complexo criativo, há um momento em que esse complexo ele rouba a energia da consciência. Essa libido abandona a consciência e ela vai, como a Maria João Franz falou, para embaixo, né? Numa camada mais profunda da personalidade. E é com essa libido que regride que vão ser ativados os conteúdos criativos que agora terão energia para em determinado momento chegar à consciência. Isso que a Maria João Franz está falando, o Jung vai utilizar um termo da psicologia do Pierre Janet para se referir. Se chama abaissement, né? Abaixamento do nível mental, que significa uma perda de concentração, direção e intensidade da consciência, que se torna mais crepuscular, como quando você está com muito sono, que as coisas parecem estranhas, ou quando você tomou alguma coisa e ficou muito doidão, ou quando você está muito bêbado, que você vê as coisas assim, né? Não tem mais tanta diferença entre uma coisa e outra, etc, né? Você não consegue mais agir. Esse é um estado perfeitamente normal. Mas o exagero disso é o que o Jung vai chamar, na verdade não ele, a antropologia, citando os próprios povos estudados, de perda de alma. Porque se acreditava que determinadas doenças eram causadas quando as muitas almas que você tinha mais de uma alma, uma delas era sequestrada e levada para o mundo dos espíritos, para o mundo dos mortos. E aí vinha o xamã, realizava um ritual, vocês podem ler sobre isso no Xamanismo, do Mircea Eliade, recomendo a leitura. E ele subia no tambor dele, ia até o mundo dos espíritos, que é um negócio super difícil, e de lá ele trazia e devolvia a alma para a pessoa, né? Essa perda de alma, né, psicologicamente, é justamente quando essa libido sai da consciência. O outro mundo, o mundo dos espíritos, pode ser entendido psicologicamente como uma representação do inconsciente. Obviamente, há inflexões diferentes em cada história, em cada mitologia, que você precisa encarar de uma maneira séria. Não é só dizer que é um inconsciente e pronto. Que é diferente o inconsciente se manifestar como floresta, ou como mar, ou como uma mãe, etc. Isso vai dar uma inflexão psicológica muito específica, né? E aí, neste ponto, eu faço um esclarecimento que é muito, muito importante, que talvez não tenha ficado claro nos outros vídeos, sobre o papel da consciência. A direção adaptativa, né, ela tem que ser da consciência. Na neurose, ela cai sobre as garras do inconsciente. Ele fica sendo o diretor, ele tem a direção adaptativa, passa para o inconsciente, mas isso não é bom. Especialmente na perspectiva da neurose, né? Só é possível mudar algo que está na consciência. Algo que está no inconsciente, ele vai adquirir a característica de autonomia e compulsividade. E além disso vai se tornar algo bizarro, porque vai se contaminar com vários outros conteúdos. A nossa liberdade empírica, o nosso grau de liberdade empírica é diretamente proporcional à nossa consciência. É por isso que no eu e o inconsciente, o Jung vai dizer que não é simplesmente se entregar a um estado de espírito, a um capricho, que é o que representa a neurose, mas perceber que há uma fantasia que vem junto desse estado de espírito
e tomar esse estado de espírito, essa fantasia, como objeto crítico da consciência. E, aproveitando que o sintoma está na consciência, ele pode ser modificado, desde que você simplesmente não se identifique com ele, não se entregue a ele, mas o tome como objeto. Nem tampouco tente concretizá-lo de maneira infantil, que é outro problema, grande problema, né? A consciência, ela tem um papel fundamental. Inclusive no volume 8, Jung se pergunta por que o universo, ou Deus, sabe-se lá quem, resolveu inventar o milagre cósmico da consciência. Porque sem consciência as coisas vão menos bem. Com consciência eu tenho problemas, sem consciência eu tenho loucura. E com problemas eu posso lidar, né? Quando eu conscientizo esse tipo de coisa, eu passo a poder me posicionar moralmente diante disso. E aí eu passo a ter um problema. E aí eu posso lidar com esse problema, né? A loucura vai só me assolar e me agoniar, e vai ser um logro moral, e vai ser uma ficção maluca, e é isso. Você está só se lascando. Eu espero que isso fique muito claro. Que não é simplesmente se abandonar ao inconsciente. Jung jamais diria isso, é só uma presepada. São as duas coisas. Tanto é que quando deve falar de função transcendente, é justamente porque o símbolo é formado, ele é uma terceira via que vai unir a tese e a antítese oprimida. A consciência e o inconsciente são as duas coisas. Ok? Sempre que vocês forem criticar o Jung, pensem que o Jung não era abestado. O Jung dedicou a vida toda a isso. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo, mas tal coisa. Não, mas o Jung já pensou nisso. Ele tem uma resposta para isso. Está lá no livro dele, né? Você pensa assim, poxa, será que ele já pensou isso? Porque se você, que é um abestadinho, pensou, o Jung deve ter pensado. Pense assim, eu sempre pensava assim. Não, eu sou um abestado. Se eu pensei esse negócio aqui, eu não devo ter pensado em algum canto. E pensou. Nunca falhou. E olha que eu sou um abestadinho bem inteligente, né? Nunca falhou. Pensem aí, sejam humildes. Tenham humildade diante de um grande autor. Não é porque você pensou, isso aqui, ele pensou também, gente. Para você chegar num patamar de realmente pensar alguma coisa que um não pensou, é chão, viu, moçada? Chão. Se iluda não. É chão. E eu tô nisso faz um tempão, né? Sejam humildes. Não é dizer assim, tudo que um falou tá certo. Não estou dizendo isso também. Será que disse? Não, disse não. Só que não é ler o 3 livros do Jung e critica o Jung. Não. Não é assim que funciona, filhote. Calma. Paciência. Tá? Então vamos lá. Eu vou simplificar as coisas. No meu texto vocês vão encontrar mais exemplos, mais coisas e tal. Simplificar, uma palavra que eu odeio, mas eu vou encurtar as coisas. Vou sintetizar um pouco as coisas, né? E o que acontece? Essa libido está no inconsciente, né? E a Marisa von Franz vai dizer que, em geral, no coração da depressão, no núcleo da depressão, você pode encontrar duas coisas. Ou uma fantasia criativa, que quer muito se realizar, e que, quando você realmente afunda, ou seja, é o Osíris aprisionado no chumbo, né? Isso é capaz de se manifestar. E aí a pessoa vai criar algo. Algo vai sair dali. Desse chumbo que é venenoso e que provoca loucura, há um demônio no chumbo dos alquimistas, ele está associado à loucura, né? É a matéria-prima para a produção do ouro. É o sarcófago onde está encerrado o deus Osíris, né? Nessa perspectiva da metáfora alquímica, né? Ou, né, existe uma outra perspectiva, de acordo com a Marisa von Franz, né, que é que há uma atitude infantil muito arraigada por parte da pessoa que tem uma depressão, e no fundo dessa depressão há uma fantasia. Essa fantasia tem a ver com um desejo não realizado, um desejo frustrado.
e uma sensação que a pessoa tem de que o mundo deve alguma coisa a ela. É uma fantasia religiosa, no sentido que o Jung dá religioso, né? De uma espécie de paraíso, esse paraíso da infância que não é perdido, em que o mundo lhe deve algo e deveria lhe dar algo, e não deu. Né? Existem várias fantasias da Era de Ouro, da Atlântida, das várias eras do mundo, em que, ou do próprio paraíso terrestre da Torá, que Adão não precisava trabalhar, ele tinha tudo, ele tinha todas as suas necessidades eram preenchidas, né? Essa fantasia é uma fantasia religiosa que não tem nada de errado. O que há de errado com ela, e eu estou falando de uma maneira muito geral, isso vai ter variações individuais do que é que a pessoa ela foi frustrada. E essa frustração poderia ser uma realização, se a atitude dela não fosse infantil. O problema é a atitude. É lidar com a atitude infantil. De querer algo do mundo e se frustrar imediatamente porque não tem, porque você merecia ter. Ninguém merecia ter nada. Ou você agarra o mundo pelos chifres e toma alguma coisa do mundo, ou você não vai ter nada. Né? É que é o problema. O problema é essa atitude diante da fantasia. E aí você tem que lidar com o chumbo para extrair dele o ouro, para abrir o sarcófago e dali retirar Osíris, tomando muito cuidado com a loucura associada ao chumbo e ao peso, à tristeza, a esse aspecto saturnino do chumbo. Né? Bom, de uma maneira muito, muito, muito geral, como eu disse no meu texto, tem muito mais coisa, mas eu não quero tornar esse vídeo muito longo. Eu uso dois exemplos no meu texto. Um conto de fadas, que o Campbell narra, que é O Príncipe Sapo, e A Viagem de Chihiro, né, para exemplificar isso. Né, porque em japonês a Viagem de Chihiro é Sento Chihiro no Kamikakuchi. É de 100, né, quer dizer 1000, a Chihiro, que é um pedaço do nome da Chihiro. Kamikakuchi é perda de alma, em japonês. É ser sequestrado pelos deuses. Né? É ser arrebatado para o mundo dos kamis. Né? Kami também, Deus é uma tradução ruim para kami, mas eu também não vou perder meu tempo explicando japonês aqui, que vai tomar muito tempo. Né? Tá lá no texto, bem bonitinho explicado. Vou deixar linkado. E é isso. Né? Muito obrigado. Mais uma vez, eu espero estar podendo ajudar, colaborar com vocês a fazer uma leitura rigorosa do Jung. Eu espero que depois dos meus vídeos os textos do Jung fiquem mais fáceis, ou pelo menos menos espinhosos, né? Eu tive que fazer isso tudo só, todo esse cotejamento, essas outras leituras e tal, então com alguma ajuda você consegue, eu tenho certeza, boto fé, né, que você é capaz de fazer isto, né? E acho que é isso, né? Muito obrigado. Logo logo vão sair os meus livros pela Fundação Demócrito Rocha, né? Vai sair em e-book também, então vai ficar super fácil para comprar. Eu espero que logo logo mesmo, né? É um processo um tanto quanto demorado lançar livros por uma editora maior, né? Mas o pessoal lá é muito profissional, é muito bacana, eu estou super agradecido. Está sendo ótimo trabalhar com eles, apesar da minha impaciência. Né? É isso, moçada. Muito obrigado. Se vocês puderem divulgar, mostrar para as pessoas que vocês acham que possam ter interesse, eu fico imensamente grato. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Essas coisas eu não estou fazendo no roteiro, porque eu sou ocupado. E mesmo nas minhas férias eu tenho ocupação. E aí eu só sento e falo. Cheguei aqui, o que é que eu posso sentar e falar? Eu acho que eu vou ter que estudar mesmo, é só para dar transferência. Eu vou ter que realmente escrever um roteiro, ler um monte de coisa, lembrar um monte de coisa, vai ser mais chato. Eu falei também um vídeo de dúvidas, né? Pegar as dúvidas que as pessoas trouxeram, tudo. Apesar de que eu já venho dirimindo essas dúvidas nos vídeos subsequentes, né? Se vocês forem prestando atenção, eu estou sempre notando o que é que as pessoas estão comentando, quais são as dúvidas que aparecem, quais são as perguntas.
E aí eu vou também ajustando a minha atitude, a maneira como eu vou falando, a essas percepções que aparecem, né, nos comentários. Fico imensamente grato pelos comentários. Como eu disse antes, não precisa acreditar em mim. Leia, vá aos textos, discorde de mim, mas discorde de um jeito inteligente. Discorde com embasamento. Discorde sabendo o que o Jung realmente disse, né? Não... o Kant, no Prolegômenos da Metafísica Futura, ele faz uma introdução que ele diz assim: tem duas coisas de qual meus inimigos me acusam, né? Uma é de que depois que eu digo uma coisa, não, mas fulano de tal já disse, sendo que até então ninguém tinha dito, mas aí agora eles enxergam porque eu falei, né? E a outra coisa é, por não ser entendido, dizem que eu disse coisas que eu não disse. Eles é que estão falando. E o que ele realmente falou resta sem ser discutido, sem ser criticado, sem ser atacado, né? Comigo acontece a mesma coisa. Há um Jung imaginário na cabeça das pessoas, tanto das pessoas que gostam quanto das que não gostam, né? Na cabeça das que não gostam, o Jung é platônico. Não é, ele é kantiano, desculpa. Ele é lamarquista, gente. E o pior é que tem gente que diz que há duas coisas. É impossível epistemologicamente ser as duas coisas, né? Que pelo menos é o menos escolher, né? Sabe, o Jung está cercado por uma densa névoa de mistificação, incompreensão, presepada e um monte de coisa que é muito importante desfazer e tirar o Jung desse esquife de chumbo aí, que ele também tá, né? Tem um ouro aí a ser encontrado, né? Desde que se atravesse isso. Essa fantasia mórbida que tem ao redor do Jung, de pseudomísticos e de uma crítica que se dirige a coisas que Jung nunca falou, né? Pra mim é muito estranho, muito triste, mas vamos fazer esse trabalho, gente. Vamos encontrar o ouro que o Jung nos legou. Vamos fazer isso. É muita coisa, é muito bom, é de fato um tesouro, assim, que está sendo negligenciado, né? E é um tesouro que serve não para você, mas para os outros, que vai lhe ajudar a ajudar mais pessoas, né? É para isso que serve, é para os outros, é para ajudar as pessoas que estão sofrendo desesperadamente, ou com depressão, ou querendo se matar, ou com uma grave neurose, ou com o que quer que seja, né? E eu espero sinceramente que o que eu estou fazendo aqui ajude mais pessoas a encontrar o Jung. Só isso, né? Não as mistificações. Mas uma coisa, eu não tenho nada contra misticismo. Eu tenho contra pseudos místicos, que há aos montes, né? Os místicos de verdade são coisas incríveis, né? Que o Jung estudou largamente, o Heinrich Zimmer estudou, o Campbell estudou, um negócio assim respeitabilíssimo. Só essa negada que é chamada de final de semana que eu não tem como, né? Mas é isso. Muito obrigado. Eu sempre fico na dúvida se eu fui claro. Depois eu assisti novo e disse, até que ficou. Mas se não tiver ficado claro, por favor, perguntem, né? Eu respondo. Grande abraço. É isso. É nóis. Valeu. Falou. Até o próximo.